Paz do Senhor Jesus, como vai você? Eu espero que muito bem. Hoje nós vamos estrear aqui neste canal, gente, o segundo quadro. Estamos no terceiro episódio da nossa série A Construção da Nossa História. Hoje eu estou aqui para mais um episódio da nossa série, o quarto episódio da nossa série A Construção da Nossa História. Então, dito isso, estou passando aqui para mais um quadro do nosso canal, né, que é Histórias Curiosas da Bíblia. Vamos hoje estar dando sequência à história dos nossos juízes e vamos narrar aqui uma história incrível, a história e a jornada de Gideão e os 300. De hoje retrataremos alguns dos nossos juízes, mas antes de falarmos especificamente dos nossos juízes hoje, eu quero me ater com você a falar da história de um homem chamado Abimeleque. Só hoje eu estou aqui para um vídeo muito especial. Não estou aqui para um quadro específico, mas vai ser uma edição especial. Por quê? Porque ontem, no segundo domingo de dezembro, nós comemoramos o Dia da Bíblia. Hoje é uma quinta-feira que nos fez o Senhor e eu estou aqui para mais um episódio da nossa série A Construção da Nossa História. Estou passando aqui hoje para nós darmos continuidade, ou melhor, finalizarmos a nossa viagem pela história dos juízes. Afinal, hoje a gente vai dar fins à saga dos juízes, terminando então com Sansão, Eli e Samuel. Paz do Senhor Jesus, como vai você? Eu espero que muito bem. Hoje é o nosso último vídeo do ano e depois dessa retrospectiva, então, estou aqui para mais um episódio da nossa série A Construção da Nossa História. Nós começamos em Gênesis e agora nós já estamos em 1 Samuel para falarmos do tempo monárquico em Israel. Foi uma longa trajetória até aqui, como a gente acompanhou aí no início, como eu coloquei essa retrospectiva para vocês. Foi um longo caminho até chegarmos aqui e será um longo caminho até concluirmos, então, com a finalização total da história da igreja, a história dos mártires, mas enfim, pessoal, quero agradecer já de antemão a todos vocês por tudo, por acompanhar aqui, por estarem aqui, e é o que eu sempre digo, não é pelo quantitativo, mas é para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, porque uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, não importa se tivesse aqui eu e mais uma pessoa, eu estaria fazendo com todo amor e carinho, porque a vida de cada um de vocês para mim é muito importante e juntos, obviamente, como a própria Bíblia diz, o cordão de 3 dobras é mais difícil de ser quebrado, todos nós juntos somos mais fortes. Então, vamos para mais um episódio da nossa série, onde hoje entraremos, então, no nosso tempo monárquico para falarmos do primeiro rei de Israel, Saul. Então, simbora? É muito conhecido por nós o fato de que Israel ter pedido para si um rei desagradou a Deus, porque a intenção do coração deles era igualar-se às demais nações que estavam ao seu redor. E isso aconteceu da seguinte forma: Samuel naqueles dias era juiz sobre Israel e já avançado em idade. Samuel tinha 2 filhos, um se chamava Joel e o outro se chamava Abias, e eles também estavam sob juízes para com Israel, para julgar a Israel. Só que a Bíblia vai dizer que eles não seguiram os caminhos de seu pai Samuel. Antes, aceitaram subornos para si, corrompendo o juízo. Então o povo naqueles dias, vendo que Samuel era avançado em dias e que os seus filhos não estavam seguindo segundo os seus caminhos e princípios, eles pediram para si um rei e disseram a Samuel: dai-nos um rei, constitua sobre nós um rei, para que ele governe não só sobre nós, mas também nos lidere militarmente, falando nas empreitadas militares contra os povos que estão ao nosso redor, principalmente naquela época contra os filisteus, que eram ali um dos maiores inimigos de Israel. E então o capítulo 8 de 1 Samuel começa descrevendo exatamente esse cenário, em que os filhos de Samuel não seguiram seus caminhos e que o povo de Israel ali também, aproveitando a intenção do seu coração, que era igualar-se às demais nações, pediu para si um rei. E agora nós vamos falar então da escolha desse rei, Saul. Como ele foi escolhido? Vamos falar disso agora então. Simbora!
Mas antes então de acontecer a escolha de Saul, que eu acho inclusive uma parte muito bonita do texto, apesar de ter sido uma vontade permissiva de Deus, a escolha de Saul foi um momento muito bonito da história. Samuel então ficou muito aborrecido com o povo, dele ter dito: constitua sobre nós um rei, mas Deus disse a Samuel: faça exatamente como o povo está lhe pedindo, porém lhes advirta acerca do que isso pode causar, ou seja, o rei que eu colocarei sobre eles vai trazer consequências sim, porque isso, Samuel, não foi uma rejeição a você, mas a mim, para que eu não lidere sobre eles. Então Samuel advertiu o povo, falou todas as consequências possíveis que haveriam ali de vir sobre eles, mas o povo não estava nem aí e queria um rei e permaneceu firme dizendo: Samuel, constitua sobre nós um rei. Então agora no capítulo 9 de 1 Samuel, a Bíblia vai abrir então as cortinas para que nós conheçamos o momento em que essa escolha vai acontecer. Eu acho engraçado que Deus, assim, nos momentos em que vai escolher um rei, ele faz sempre uma escolha tridimensional. Primeiro ele escolhe uma tribo, depois da tribo ele escolhe uma família, e depois da família, então, ele ali escolhe uma pessoa. E é exatamente dessa forma que vai acontecer a escolha de Saul. Saul era filho de um homem chamado Quis, que possuía jumentas. Então Saul era ali cuidador de jumentas, era pastor de jumentas. E jumento é um bicho muito bruto, É um bicho que consegue ficar dias sem beber água, sem que isso prejudique as suas funções. Enfim, é um bicho ali bruto, e Saul cuidava então das jumentas que pertenciam ao seu pai Quis. Um dia, essas jumentas então fugiram, e o seu pai Quis lhe chamou e disse: Saul, vai atrás das jumentas, tome um servo com você, vai atrás das jumentas para que você as possa achar e trazê-las de volta. E então Saul faz exatamente isso. E a Bíblia vai dizer que eles andam por todo canto, eles andam para um lado e para o outro e não encontram nenhuma jumenta. Então Saul vai ali dizer ao seu servo: vamos voltar para casa antes que o meu pai pare de se afligir por causa das jumentas e comece a se afligir por causa de nós, da nossa demora. Então o servo de Saul vai lhe dizer o seguinte: olha, dizem que por aqui existe um vidente, porque naquela época o profeta era chamado vidente. Então ele vai dizer assim, o servo de Saul: dizem que aqui existe um vidente, vamos até ele para que ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então Saul vai dizer ao seu servo: bom, mas a gente não tem nada para dar para ele, o que a gente então ofereceria? A gente não tem pão, a gente não tem mais nada, acabou-se tudo no caminho. Então o servo dele vai dizer que ainda tinha lá no versículo 8, o servo de Saul lhe respondeu: tenho ainda em mãos 3 gramas de pratas, que darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Então Saul vai responder para ele: então você tem razão, vamos até ele para que ele nos faça conhecer o caminho e então nos conduza a encontrarmos então aquilo que nós viemos buscar. E a Bíblia vai dizer então lá no versículo 10 no versículo 12, que eles perguntaram a algumas mulheres onde estava o homem de Deus, chegando ali na porta da cidade, perguntaram: olha, onde está o homem de Deus, onde está o vidente? E elas responderam a seguinte coisa: está ali, vai depressa, hoje ele veio à cidade porque o povo vai oferecer um sacrifício no lugar alto. Ao entrarem na cidade, vocês o encontrarão, antes que ele suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem que abençoar o sacrifício, e só depois os convidados irão comer. Vão agora, porque vocês hoje o acharão. Então eles foram até a cidade, versículo 14. E quando estavam entrando, eis que Samuel saiu ao encontro deles para subir ao lugar alto. E essa é a parte do texto que peculiarmente eu acho mais bonita, porque Deus, a Bíblia vai dizer aqui no versículo 15, que já tinha falado com Samuel a respeito de Saul, e que um dia viria um homem ali, procuraria por ele, e esse seria o homem então que ele ungiria como rei. Olha, eu vou ler aqui para vocês a partir do versículo 15. Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo: amanhã, a essas horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque olhei para o meu povo e o seu clamor chegou a mim. E então, como Saul deve ter reagido quando soube então que esse era o plano de Deus sobre a vida dele? Vamos descobrir então agora qual foi a reação de Saul. Simbora.
E se tem uma coisa na história que eu acho linda, é a autoridade ministerial que esses profetas tinham diante de Deus para exercer ali o seu chamado. E a Bíblia vai dizer que, como profeta, nenhuma das palavras de Samuel caíram por terra. Então Saul vai dar de cara com Samuel sem saber que era Samuel. Afinal, ele não o conhecia. Então ele vai perguntar para Samuel: você sabe onde está o vidente? Sabe, porventura, onde ele está? E Samuel vai responder para Saul: eu sou o vidente. Venha, e eu lhe farei saber aquilo que está no seu coração. E quanto às jumentas que desapareceram há 3 dias, elas já foram encontradas. E ele prossegue dizendo: e para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, senão para você e para a casa de seu pai? Então, quando Samuel começa a falar isso, Saul já fala assim: olha só, eu sou um benjamita. A tribo de Benjamim é a menor tribo de Israel, e a minha família é a menor da minha tribo. Por que você está me falando essas palavras? E a Bíblia então vai dizer que Samuel vai responder a Saul: venha, porque hoje você se assentará na mesa de honra comigo a comer. Então a Bíblia vai dizer que Saul assentou-se ali entre os 30 convidados de Samuel na mesa de honra. E Samuel vai dizer o seguinte para o seu cozinheiro: traga então agora a porção especial que eu tinha lhe dito para que ficasse reservada. Então Saul come ali com Samuel e enfim, de madrugada, quando então eles se levantam para partir, a Bíblia vai dizer então que Samuel vai conversar ali com Saul e vai dizer a Saul: olha, manda o seu servo passar adiante. Aqui, lá no versículo 27, diga ao servo que passe à frente de nós. E você, quando ele tiver ido embora, espere um pouco, para que eu possa transmitir a você a palavra de Deus. Então, agora o versículo 1 do capítulo 10 vai nos trazer então a revelação de Saul como o grande escolhido. E é muito importante ressaltar aqui que eu não disse que a Bíblia ela dá o dado de que Saul era o homem mais bonito de Israel e que do ombro para cima ninguém sobressaía a ele. Ele era forte e muito belo. Essa é a descrição que a Bíblia dava, então, a respeito de Saul. Então, certamente, visivelmente ao povo seria maravilhoso, Um rei bonitão, um rei que na cabeça deles tinha exatamente o padrão daquilo que eles queriam. Então, no versículo 1, a Bíblia vai dizer que Samuel pegou um vaso de azeite, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: hoje o Senhor o coloca como príncipe sobre a sua herança. Então, a Bíblia vai dizer agora no versículo 2: hoje, quando você se afastar de mim, isso é Samuel dizendo, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel no território de Benjamim, em Zelza. E eles lhe dirão: já foram achadas as jumentas que você foi procurar. E eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas e está aflito por causa de vocês, dizendo: que posso fazer por meu filho? Ao seguir adiante, você chegará ao carvalho de Tabor. Ali virão ao seu encontro 3 homens que vão subindo a Deus em Betel. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e o outro um odre de vinho. Eles irão saudar você, lhes darão 2 pães que você deve aceitar. Então você seguirá para Gibeá, Eloim, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem ao lugar alto. Então essa é a parte do texto que a gente conhece, Quando esse encontro ali de Saul com os profetas vai acontecer, Saul profetizava, E saiu ali dançando no meio dos profetas. Essa é uma parte do texto muito conhecida por nós e muito bonita, Porque a Bíblia vai dizer que então o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. E é muito importante também falarmos que nesse tempo, que nós estamos falando monárquico, de juízes, de líderes, como nós vimos Moisés e Josué, era um tempo onde literalmente o Espírito era derramado por porção. Ou seja, o Espírito era liberado ali em apoderamento. Você lembra que a gente falou no último episódio de Sansão, que a Bíblia diz: então o Espírito se apoderou de Sansão. O derramamento não havia acontecido, então o Espírito era liberado ali sob porção para um tempo específico, uma missão específica e, enfim, era retirado. Então é isso que acontece exatamente com Saul. O Espírito do Senhor se apoderou nele no momento em que então agora ele foi constituído como rei. Irmãos, apesar da vontade de Deus para com a vida de Saul ter sido permissiva, porque a intenção do Senhor não era constituir um rei desta forma, pelo menos como Israel ali procurou obter, Deus permitiu que Saul tivesse pelo menos a chance de tentar, a chance de fazer certo.
Se em algum momento da história não deu certo, foi porque Saul não colaborou. Mas isso frisa muito enfaticamente o fato de que Deus nos dá sempre as oportunidades devidas para que nós possamos fazer aquilo que lhe agrada. E Saul foi exatamente assim. E então agora nós vamos falar então dos deslizes dele, né? Para que então a gente veja aí a sequência da história. Então, ao longo da história, meus irmãos, Saul começou a cometer grandes e graves deslizes para com ali diante de Deus, para com a intimidade dele com Deus. E a Bíblia vai dizer então que Deus rejeitou a Saul, e rejeitou dentro desse seguinte episódio. A Bíblia vai dizer lá no capítulo 13 de 1 Samuel. Eu tô fazendo aqui um resumão, tá, gente? Vou fazer um compilado geral. Não vou passar minuciosamente por cada capítulo, porque a história é bem grande, senão a gente nunca vai avançar. Enfim, a Bíblia vai dizer, então, que Saul, no capítulo 13, vai ali ter como missão pelejar contra os filisteus, porque, né, eles vão se colocar em posição de batalha ali para com Israel. Então, a Bíblia vai dizer que Saul separou 3.000 homens para pelejar. E a Bíblia vai dizer também que 2.000 homens ficaram com Saul e 1.000 homens ficaram com seu filho Jonatas. Porém, contudo, entretanto, todavia, pessoal, a multidão que descia a pelejar contra Israel era simplesmente tão numerosa quantitativamente falando quanto a areia da praia. A Bíblia vai dizer lá no versículo 5 do capítulo 13: os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está na praia do mar. Então, irmãos, essa era a grande incumbência de Israel. E Israel ficou atemorizado. Ficou todo mundo morrendo de medo. E a Bíblia vai dizer que o povo começou a se esconder em cisterna, começou a se esconder em buraco, começou a ter medo e meter o pé. E aí o povo que ficou ali com Saul, que restou, estava assim, em pânico. E aí Saul, o que acontecia? A gente não passou especificamente pelo livro de Levíticos, né? Vou fazer um vídeo especial para nós entendermos as simbologias, né, de cada sacrifício, de tudo, para que a gente possa entender certas partes do texto que a gente ainda vai passar, que vai falar de sacrifício e tal, para não ficar um entendimento raquítico, né, um entendimento parcial. Enfim, então a Bíblia vai dizer que Saul ali esperou o prazo de 7 dias dado por Samuel para que ele viesse oferecer o sacrifício. Esse era um hábito, né, oferecer um sacrifício para que o Senhor ali estivesse com o povo na batalha, para que lhes desse a vitória. Mas a Bíblia vai dizer então que Samuel não chegava, e Saul começou a ficar desesperado pelas circunstâncias, porque o povo que estava com ele já estava também pressionando, estava aquela confusão toda, todo mundo cheio de medo. Aí o que Saul fez? Saul mandou trazer então os holocaustos, tudo ali, para que ele mesmo fizesse o sacrifício. E o que ele faz? Exatamente isso. Ele oferece o sacrifício no lugar de Samuel. E logo depois a Bíblia vai dizer que assim que ele acabou de oferecer o sacrifício, Samuel chegou e perguntou: Saul, então ele vai sair ao encontro de Samuel, né? E Samuel vai dizer o seguinte: Saul, o que foi que você fez? Então ele vai dizer: olha, vendo que no prazo combinado você não chegava, o povo estava com muito medo, e que não sei o que, começou aquele show de desculpa, e vai dizer assim: olha, eu ofereci o sacrifício, porque eu ainda não tinha, né, buscado ao Senhor em meio a toda essa confusão, dessa batalha, e não sei o que, pressionado pelas circunstâncias, eu fiz sacrifício no seu lugar. E Samuel vai dizer aquilo que bate lá no fundo do coração, meus irmãos: que loucura tu fizeste, Saul! Hoje o Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel. Mas porque você fez isso, hoje o Senhor rejeitou a ti. Que loucura tu fizeste! E então, esse é o primeiro grande deslize, né? Deslize mesmo, queda, tudo que se possa nomear. E é aqui que começa o começo, literalmente, do fim de Saul, porque daqui, como diz o ditado popularmente usado, foi só ladeira abaixo, meus irmãos. Saul começou a cometer erro atrás de erro, e agora no capítulo 15 nós vamos falar do seu segundo grande erro. Simbora. Então agora já no capítulo 15 de 1 Samuel, Saul tem outra missão. Samuel vai lhe dizer a seguinte coisa: olha, o Senhor te dá uma ordem, desce e destrói Agag e todos os amonitas, toda a sua geração, todo mundo. Não é para poupar ninguém, nem para tomar despojo, porque o Senhor quer desarraigar Agag, de exterminar literalmente. Qual era a ordem? Extermina, destrua, acaba. Saul faz isso? Não.
parcialmente, né? Mas parcialmente é não cumprir a vontade de Deus. Afinal, a gente tem que fazer as coisas na totalidade daquilo que nos foi dado. Cumprir parcialmente é não cumprir. Então a Bíblia vai dizer que Saul desceu a pelejar e destruiu então ali o povo de Agag. Porém, uma ressalva triste, ele toma então vivo Agag, o rei dos amalequitas. E a Bíblia vai dizer que não só isso, ele toma bois, ele toma ovelhas, ele toma o melhor do rebanho, e aí tudo que era desprezível, tudo que era sem valor, ele destrói, mas toma algumas coisas que eram da melhor parte. E a Bíblia vai dizer então que ele vai, né, cinicamente, depois disso, ainda dizer a Samuel: olha do Senhor, eu cumpri tudo que você tinha dito através, né, da parte do Senhor para comigo. E aí Samuel vai lhe responder a seguinte coisa: se você cumpriu tudo que eu tinha dito da parte do Senhor, que som é esse? Que balido é esse que eu escuto de ovelhas, Saul? Então a Bíblia vai dizer que próprio Samuel vai matar ali o rei de Agag com as suas próprias mãos, coisa que Saul deveria ter feito, afinal essa foi a ordem que ele havia recebido. Então a Bíblia vai dizer lá no versículo 10, que é também outra parte que bate lá no fundo aquela tristeza: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite, para encontrar então com Saul pela manhã, quando então eles têm esse diálogo. Ele vai perguntar: se você cumpriu tudo, que som é esse que eu escuto? Então na madrugada mesmo Deus já tinha dito isso a Samuel, que havia, antes dele chegar lá, né, no caso, que ele havia se arrependido profundamente de ter colocado Saul como rei de Israel. Então a Bíblia vai dizer que o Senhor permitiu muitas coisas na vida de Saul depois disso, né? Que um espírito mau o afligisse. E é aí que começa todo o episódio da história de Davi na vida de Saul e de toda aquela perseguição que nós vamos narrar no próximo episódio, mas já vamos fazer isso no ano de 2023. Afinal, como dito, esse é o nosso último vídeo do ano. Mas essa perseguição, esse finalzinho, né, que fica essa confusão entre Davi e Saul, a gente vai falar no próximo episódio. Aqui hoje nós falamos do início da história de Saul, dos fatos principais da sua história e daquilo também que aconteceu para que ele fosse rejeitado como rei de Israel. Mas e aí? Você está gostando desse início monárquico aqui na nossa história? Eu espero que sim. Nós vamos falar mais algumas coisas de Saul no próximo episódio, ali falando já no início, né, da história de Davi, porque o final do reinado ali de Saul, ele destaca muitas coisas da história de Davi, por isso que eu vou fazer essa junção, tá bom? Mas enfim, pessoal, um feliz ano novo, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Feliz ano novo, Deus possa abençoar a você que está assistindo, a toda a sua família, abençoar seus projetos e propósitos. E aqui, né, para o nosso 2023, eu desejo que as metas que você fez em 2022 e não cumpriu, que você restabeleça e cumpra em 2023. Ao invés de fazer novas metas, né, e não cumprir aquilo que você já colocou, para de procrastinar as mudanças daquilo que você precisa fazer. Que esse novo ano traga novos comportamentos, novas mudanças, novas atitudes e escolhas. E que, diferente de Saul, você escolha sempre estar no centro da vontade de Deus, porque esse é o lugar mais seguro do mundo, da terra, do planeta e do universo, tá bom? Porque aquele que está com o Senhor, como o próprio Salmo 91 diz, né? Aquele que habita no esconderijo à sombra do Onipotente descansará. E esse vai poder dizer do Senhor que Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. Deus te abençoe. Até 2023, pessoal. Obrigado por tudo. A gente se encontra, então, já em janeiro. Deus te abençoe. Tchau, tchau.